เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com mais uma review de Don't Say No The Series, né, pessoal? O review do episódio 8. E, gente, que episódio sensacional, mano. Esse episódio foi perfeito em tudo, meus amores. A atuação do Furtido já monstruosa demais. Meu Deus, Brasil, o que foi esse episódio? O que foi as emoções que esse episódio causou em vocês, as revelações desse episódio. A gente entender muito melhor porque que o Fiat agia do jeito que ele agia. Gente, sério, o meme tá entregando absolutamente tudo. Pra mim não tem mais dúvida, gente. A gente tá diante do melhor Boys Love do ano, pelo menos na minha opinião. E eu tô muito ansioso pra gente conversar sobre o episódio 8, que a gente tem muita coisa pra falar. Vai teorizar também aí sobre o final dessa história, que infelizmente já está encaminhando aí para o seu fim, né? Temos apenas o episódio 9, 10, 11, 12 e o episódio especial, gente. São 5 episódios. Mas pra mim tinha que ter pelo menos uns 30, entendeu, gente? Eu vou ficar órfão demais de Don't Say No The Series. Brasil, não sei o que eu farei da minha vida quando essa série acabar. Mas enfim, meus amores, bora lá conversar tudo sobre esse episódio. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Sem mais enrolações, bora com mais uma review de Don't Say No The Series, o review do episódio 8, intitulado de Memórias Quebradas ou Broken Memories. Então, vamos lá! Bom, como sempre eu vou começar pelo núcleo do casal secundário, que é o Leon e o Pan, né, meus amores? Antes de eu começar a comentar o que aconteceu com vocês, eu só quero falar um extra aqui, pessoal. Eu estou traduzindo para vocês todas as músicas de Don't Say No The Series e isso está sendo postado lá no meu Instagram, ok? Então, para quem quiser saber aí a tradução das músicas de Don't Say No The Series, corre lá no Instagram do Kennedy, beleza? O link tá aqui na descrição do vídeo. Recado dado, bora começar a comentar de Leon e Popan, então, gente. O que vai acontecer é que o Leon tá esperando o Pan sair ali do prédio para levar ele até o outro prédio, né? O Pan até comenta que é muito perto, mas o Leon não se importa, né? Ele fala que só trocar mensagens e ligações ele não é o suficiente, que ele gosta muito do Pan e que ele quer ver o Pan presencialmente, né? Ele quer ficar vendo o Pan, ele quer ficar do lado do mozão o tempo inteiro. As expressões do Pan, pessoal, ele está adorando, entendeu? Ele nem consegue disfarçar mais, inclusive, que ele tá amando ter o Leon ali perto dele, ele tá amando a atenção e o carinho que o Leon dá pra ele, né, gente? Ele sorriu em vários momentos, não sei se vocês perceberam, mas na maioria das vezes que ele virava o rosto pra não olhar pro Leon, ele dava aquele largo sorriso de tonto apaixonado. Amei demais, né, gente? A gente tá vendo um Pan bem diferente do que a gente estava acostumado, né, pessoal? A gente tá vendo um Pan muito mais provocador. Ele provoca muito o Leon em alguns momentos, né? No episódio ele tava que tava, gente. Pan provocador. Amei, Brasil. Não vou negar. Amei demais. E aí vai acontecer que o Leon faz aquela cara de dálvota abandonado e fala que o Pan não se importa com ele, né? E o Pan já dá um sorrisinho pra ele, começa a andar ali. E aí o Leon confirma, tá vendo? Você não se importa comigo. E aí o Pan volta um pouquinho, vira o rosto e fala, se eu não me importasse com você, eu não deixaria você me beijar. E quando ele fala isso, gente, borboletas explodem no estômago do Leon. O Leon abre um largo sorriso, gente, não tem jeito, semi-cadelizado igual ao irmão mais velho, entendeu, gente? Leon, tudo semi-cadelizado do jeito que o Brasil ama. Então provoca o Leon ali, fala que o Leon pode ir atrás dele, mas que ele não tropeçar em si mesmo, né? Quem lembra da vergonha aí que o Leon passou no review do episódio anterior, né, gente? O Pan tá se referindo a isso. E aqui o Leon é mó cafona, né, gente? Mas achei fofo, né? Ele fala, eu não vou tropeçar em mim mesmo, pois eu já tropecei no amor. E aí ele dá um largo sorriso ali, todo apaixonadinho pelo Pan, gente. Eu tô amando ver o Leon rendido ao Pan, pessoal. Muito fofo, deixa meu coração quentinho, inclusive. E aí a próxima cena, pessoal, aparece ali a Natsu com a namoradinha dela, que é a Em, pessoal. Já shippa essas duas demais. E as atrizes que fazem a Natsu e a Em confirmaram que elas são um casal, né, pessoal? Ou seja, temos um GL aqui maravilhoso, gente, porque eu shippo muito essas duas. E aí o que vai acontecer é que a Natsu quer provocar o Leon ali, né? Se esse é o famoso Popan. E o Pan fala, como eu sei, eu tô famoso, e a Natsu responde. Todo mundo quer saber quem o Leon tá tentando conquistar, né, gente? Quem que ele tá flertando ali. E aí o Pan meio que dá um sorriso tímido ali, e aí o Leon fica olhando pro Pan e para pra Natsu ali os sentimentos dele, ele todo boiolinha pelo Pan, um pouco possessivo também, gente. Achei muito fofo, entendeu? Leon desesperado pra falar que ele é namoradinho que namora do Pan. Inclusive, quando a Em puxa a Natsu ali, o Leon fala para o Pan que ela provavelmente pensou que eles são namorados, né? E aí o Pan dá um olhar afiado pra ele e fala, mas a gente não é. E aí ele sai andando ali. Só que na hora que ele sai andando, pessoal, ele dá aquele sorrisinho de provocador. Ou seja, Brasil, o Pan queria muito dar um ataque cardíaco no Leon nesse episódio, né, gente? E aí quando o Leon tá sozinho, ele fala que ele sabe que eles não são namorados, mas que escutar o Pan falar isso machucou muito ele, e ele dá aquela cara de cachorro abandonado, gente. O Pan não vai resistir a essa carinha do Leon, inclusive, né? E aí, pessoal, o que vai acontecer é que a gatinha, ela piora, né, pessoal? A gente descobriu que ela tava doente no episódio anterior, e aqui parece que a doença dela gravou aí, e acredito, gente, que infelizmente a gatinha vai morrer, e a gente vai teorizar melhor quando a gente comentar a preview do episódio 9, mas eu acho que sim.
A série tá encaminhando para a gatinha falecer, né, gente? E assim, Brasil, a gente vai chorar demais, né? Eu tenho certeza absoluta que a gente vai chorar milhões de baldes, né? Ele liga pro Leon ali, explica a situação. A gente vê que o Pan, ele já confia muito no Leon, né? O Leon já é o mozão, né, gente? Às vezes eu tô falando no Leon e às vezes eu tô falando no Leon, gente. Vocês acostumem aí o Kennedy me besta, tá? E aí a próxima cena, gente, deixou o meu coração explodindo de felicidade, que é a cena onde o Nan aparece ali e começa a provocar o Leon, né? Pro Pan ali. E ele dá um sorriso pro Nan todo convencido ali. E o Nan pergunta se eles são namorados. O Leon vai falar todo tristinho que não. Mas aí o Pan aparece aí. E aí o Nan começa a querer questionar o Pan. O Pan apenas dá um sorriso pra ele ali. O Leon começa a interferir. Os dois saem andando ali. Depois o Leon fala para o Pan que o Nan é a pessoa que gosta de provocar ali. Pra ele ficar longe dele. Senão ele provavelmente vai cair numa pegadinha, né, gente? Eu não sei vocês, mas meu coração dá uma acelerada pelo Nan, sim, gente. Eu achei ele bonito demais, né? Enfim, o que vai acontecer é que o Leon fala que o Nan queria saber qual é a relação entre ele e o Pan. Embora ele saiba que eles não namoram, né? Que ele tem uma relação de Pi e Júnior, ele falou que ele não aguentaria falar isso, né, gente? O Leon todo semi-cadelizado, apaixonadinho, que não aguenta falar que não tá com o mozão. Gente, essa cena foi tudo na minha vida. E aí o Pan dá aquele largo sorriso para o Leon, vira o rosto ali e fala: então da próxima vez você pode falar que a gente tá namorando. Veja, o Leon mozão do Pan, entendeu? E Pan mozão do Leon. E aí o Leon fica todo feliz ali, pessoal. O gay pen que bate tão forte na cabeça dele e ao mesmo tempo a felicidade explode ali, que ele fica até sem reação, né? Ele fica até um pouco paralisado ali. E aí chega o elevador. E o Pan fica tímido e sai correndo pro elevador. E aí o Leon fica falando pro Pan falar novamente. Gente, amei essa cena, entendeu? Esses dois são absolutamente tudo na minha vida, pessoal. Que casalzão da porra, gente. Meme tá entregando absolutamente tudo, pessoal. Enfim, Brasil, em relação a Leon e Pan, é isso que eu tinha pra comentar. Vai voltar a falar deles na hora que a gente comentar a preview do episódio 9 daqui a pouquinho, ok? E agora vamos pro núcleo do nosso casal principal, que é o Léo e o Fiat. E olha, Brasil, a tensão vai começar agora, viu, pessoal? Temos muita coisa pra conversar. Então, vamos lá. Em relação ao núcleo do Léo e do Fiat, o episódio começa ali com a mãe do Fiat já chegando ali na casa, né? E algo que eu tô com a pulga atrás da orelha, mas acredito que deve confirmar no episódio 9, pessoal, que a mãe do Fiat provavelmente estava internada em um hospital psiquiátrico. Ela tava naquele quarto ali, olhando o vídeo do Léo se declarando pro Fiat, a gente viu ela com uma pulseira de identificação, né? Que ela tenha fugido ou simplesmente abandonou o tratamento, né, pessoal? Não sei, mas acredito eu que está encaminhando para ela ter fugido sim. A gente vê que a mãe do Fiat, ela é completamente maluca, pessoal. E eu vou falar pra você, gente, o ranço foi instaurado aqui dentro do coração do Kennedy com força, pessoal. Mas eu tomei um ódio, Brasil, mas um ódio da mãe do Fiat. Eu quero elogiar aqui o trabalho da atriz, viu, pessoal? Porque ela é muito boa, gente. Ela fazia umas caras que, pelo amor de Deus, eu só gritava: demônia, fica longe do Fiat. Eu começava a gritar desesperado pro Léo puxar o Fiat, ele colocar o Fiat atrás dele e ficar de escudo ali pro Fiat, gente, porque eu não estava aguentando meu bebê perto dessa demônia. Desde a primeira vez que a mãe do Fiat apareceu, eu já sabia que tinha alguma coisa errada, né? Porque a partir do momento que o Fiat olha pra ela, pessoal, ele começa a sentir meio que uma dor de cabeça, né? E acredito que isso seja um mecanismo de defesa do corpo dele, né, gente? Né? Tentando fazer ele ficar o máximo longe possível de quem faz mal a ele, que é a mãe dele, né, pessoal? Inclusive, Brasil, eu não tenho certeza se vocês sabem, mas alguns estudos mostram que o cérebro humano, ele tende a esquecer alguns eventos muito traumáticos. A memória tá lá, mas você não consegue acessar ela. Para essa memória ser acessada, né, geralmente isso acontece mais com traumas, né, pessoal? Algo tem que desencadear ela, né, Brasil? Isso é o que aconteceu aqui. O Fiat não lembra de nada. Aos pouquinhos o Fiat foi acessando essas memórias, mas essas memórias sempre esteve ali, né? E por essas memórias está ali que o corpo dele reagiu dessa forma quando ele viu a mãe dele, né, gente? Mecanismo de defesa, novamente. A gente vê o Fiat não conseguindo falar nada, ele paralisa ali, aí o Léo rapidamente aparece e já abraça o Fiat ali. Aliás, gente, o Léo é o namorado perfeito, entendeu, gente? Ô mão da porra. Vocês perceberam a forma que ele abraça o Fiat, pessoal? E o Fiat abraça ele de volta, gente? Já First, vocês são tudo na nossa vida, gente. A química desses dois, ela é extraordinária. E eu acho que depois desse episódio, pra mim, eles demonstraram que eles têm a melhor química da Tailândia, gente. Eles têm química em todo tipo de cena. Eu não falo só química de beijar na hora de fazer a tia namorar pelado, não, pessoal, também. Eles têm demais, né? Mas química nas cenas dramáticas, nas cenas tristes, nas cenas alegres. É impressionante a sinergia desses dois, o como que eles se olham, né? A gente vê a preocupação explodindo ali nos olhos do Léo. A gente realmente sente que aquilo tudo ali é verdadeiro, né? Enfim, aí o que vai acontecer é que o Fiat comenta que essa é a mãe dele, aí a mãe dele meio que dá um sorriso meio torto ali, e aí o Léo já tá olhando esquisito pra mãe dele, gente, e aqui o meu alerta que já tava ligado explodiu, né? Porque eu já pensei assim, gente, se o Léo não foi com a cara dessa mulher, com certeza coisa boa não é, entendeu, gente? Meu nenenzinho nunca erra, pessoal. E se errou, foi tentando acertar. Certeza que eu passo o pano pra praticamente qualquer coisa que o Léo fizer, pessoal. Como eu falei aqui, se ele errar, foi tentando acertar, gente. Não admito alguém falar mal do meu bebê, gente. Defendo com todo o meu coração, gente. Tanto o Léo quanto o Fiat, meus dois bebês que eu amo demais. Na próxima cena, o Fiat começa a acessar um pouquinho dessas memórias que eu falei pra vocês, né? Então ele tá sonhando ali com a mãe dele
dele se aproximando, ele não lembrando direito o que ela ficava falando pra ele lembrando aos pouquinhos, né? Mas duas falas que eu vou destacar pra vocês é ela falar que o Fiat só precisa dela, que ele tem que amar apenas ela, né, pessoal? E aí o Fiat começa a se sentir inquieto ali, tremer um pouco, e aí o Léo acorda o Fiat ali, tentando acalmar ele aqui, os dois se abraçam, né, pessoal? Eu amo como o corpo desses dois encaixa um no outro, gente, maravilhoso. O Fiat não entende por que a mãe dele voltou, por que ele teve esse pesadelo, né? Por que ele não se sente tão feliz, por que ele se sente tão inquieto ali, né? Porque ele sempre quis ver a mãe dele ali, e quando isso aconteceu, ele achou que ele ia ficar muito empolgado, né, pessoal? Mas foi exatamente ao contrário. Ele se sentiu inquieto e se sentiu aflito, né? E aí o Léo explica pro Fiat que provavelmente é porque ele não viu a mãe dele por muito tempo, ele está pensando tanto na mãe dele, por isso que ele sonhou, né? E aí o Fiat não entende por que ela voltou só agora, o Léo dá uma acalmada nele ali, os dois se abraçam e voltam a dormir juntos, um abraçadinho no outro. Na próxima cena, pessoal, a gente vai ter a conversa do Fiat com a mãe dele, a gente vê o Fiat esperando a mãe dele ali, e ele se sente arrependido ali por ele ter falado com o Léo que ele aguenta lidar com isso sozinho, né? Porque o Léo queria ficar ali do lado dele, e o Fiat falou que não, que isso é algo que ele tinha que resolver sozinho. Porque eles mostram essa cena, o Léo ali olhando todo preocupado pro Fiat, e aí o Fiat fala que tá tudo bem, que ele só vai ali conversar com a mãe dele, e o Léo fala, não é que eu acho que a sua mãe é assustadora, né, gente? Vale lembrar que o Léo não foi com a cara da mãe do Fiat, né, gente? Mas ele não vai falar isso pro namorado dele, né? E aí ele fala pro Fiat que ele tá muito preocupado, e o Fiat fala que ele consegue lidar com isso sozinho, e aí o Léo fala que vai buscar ele depois, e aqui o Fiat começa a entrar ali no café, mas depois ele volta e abraça o Léo, né, gente? Esse abraço foi muito lindo, pessoal, muito fofo. Acredito que o Fiat tá tentando tirar coragem ali do Léo pra ele seguir em frente, né, pessoal? Além disso, esse abraço confortou muito ele ali e acalmou ele, né, gente? A gente vê como que os braços do Léo conseguem acalmar o Fiat, porque algo do Fiat que, na minha opinião, a meme tá deixando claro, pessoal, é que ele tem ataque de pânico, né, gente? A gente teve várias cenas, inclusive, do Fiat tendo ataque de pânico, né, pessoal? E aí a cena volta e a gente tem a conversa entre a mãe do Fiat e o Fiat, né? O Fiat quer saber por que ela foi embora e por que ela voltou só agora, né? Que ele não vê ela desde que ele tinha 4 anos, né, pessoal? E aí a mãe do Fiat, gente, manipuladora do jeito que ela é, começa a manipular o Fiat ali. A gente vê traços de sociopatia na mãe do Fiat, inclusive, tá, pessoal? A forma que ela vai manipulando tudo, pessoal, como eu falei pra vocês, a atriz deu um show, Brasil, pelo menos na minha opinião, realmente fez a gente ter ranço total da personagem, né, gente? Eu odiei a mãe do Fiat, pessoal. Eu acho que a última vez que eu odiei tanto um personagem do Memiverso foi a avó do Toon na história de Brief, né? Pra quem não sabe, eu fiz 4 vídeos da novel Brief que conta a história do Toon e do Rin, que são personagens pertencentes ao universo de Love by Chance, assim como o Léo e o Fiat. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conferir depois que acabar esse vídeo aqui, beleza? Ela mantém uma voz baixa, batida ali, e tentando manipular o Fiat aos pouquinhos, né? Tem até um momento que ela tenta colocar a mão dela em cima da mão do Fiat e o Fiat tira, né? E quando a mãe do Fiat percebe que ela tem que dar uma recuada um pouquinho, né? O que ela fala, Kennedy? Ela fala o seguinte, ela fala que ela não foi atrás do Fiat em momento nenhum, pois o pai dele impediu ela, né, gente? Ou seja, o pai dele proibiu ela de ver o Fiat, de ir atrás dele. E automaticamente eu pensei, minha filha, você é uma mulher adulta, entendeu? Ele é o seu filho. O pai do Fiat não tem direito nenhum de te impedir de ver o filho dele. Você poderia simplesmente brigar na justiça para conseguir a guarda do Fiat, né, pessoal? Mas a mãe dele não fez isso e a gente descobre por quê, né, gente? Se ela levasse o pai do Fiat na justiça, ela provavelmente perderia a guarda do Fiat pela forma que ela tratava o Fiat, né, gente? A gente já tinha percebido que tinha alguma coisa errada entre a relação do Fiat e a mãe dele, e eu cheguei até a pensar que a mãe dele poderia ter abusado sexualmente dele, né, gente? Mas ela não fez isso, pelo menos não foi mostrado pra gente, né? O que foi mostrado pra gente é que ela abusou fisicamente e psicologicamente dele, né, gente? Ela fez uma lavagem cerebral ali no cérebro do Fiat, né? Já explicando esse rolê pra vocês, pra gente ir emendando, Brasil, o que vai acontecer é que a mãe do Fiat ficou fazendo lavagem cerebral nele ali, né? Depois que ela descobriu que o pai do Fiat ia se separar dela, que ele se apaixonou por outra pessoa ali, ela começou a tentar fazer o Fiat odiar o pai dele, odiar ali a madrasta dele, odiar todo mundo, mas só ela, né? Em vários momentos ela fala isso, Fiat, você tem que ter apenas a mim, eu sou a única pessoa que te ama, seu pai não te ama mais e você deve odiar todo mundo, entendeu? A lavagem cerebral que ela fez no cérebro do Fiat ali, a May me explicou foi tudo, pessoal, por que o Fiat agia do jeito que ele agia ali, brincando com essa lavagem cerebral que o Fiat passou na mãe dele e a relação do Fiat se sentir abandonado ali, que ele falou, se eu não me engano, foi no episódio 3, né, pessoal, que ele explicou pra Natsu ali por que ele não se declarava pro Léo e tal, né, gente? Novamente enfatizando aqui o que eu sempre já falei pra vocês, gente, tanto o Fiat quanto o Léo são personagens bastante complexos, né, pessoal? A história do Fiat é muito interessante, como sempre, e eu realmente não esperava isso, gente. Essa questão da mãe dele e essa lavagem cerebral realmente me deixou muito surpreso. É muito difícil essa situação, né, gente? Basicamente, a sorte do Fiat é que ele foi acolhido ali pelo Léo e pela família dele, né, gente? Inclusive, o Fiat estima muito mais a família do Léo do que a própria família dele, e a gente tá entendendo total o porquê agora, né?
né? O que vai acontecer é que a mãe dele percebe que o Fiat não tá entrando na dela ali, e ela muda um pouquinho o discurso, né? Ela se vitimiza ali e fala que se o pai do Fiat é ruim, que ela chama ele de egoísta e fala que ele não se importa com o Fiat ali, ela também, né? Pois ela já poderia ter procurado ele e não procurou, né, gente? Ou seja, ela se vitimizando ali para tentar enganar o Fiat, e fazer isso o Fiat cede um pouquinho, né? Então ele segura a mão da mãe dele de volta ali, fala que ele não está com raiva dela, mas ele não confirma o que ela fica falando ali, que é em relação a ela falar que o pai dele é muito egoísta, que o pai dele não se importa com ele, né? Que o pai dele só se importa ali com a nova esposa dele, que é a tia Fay, e a Fá, que é a meia-irmã do Fiat, né, pessoal? A volta da mãe do Fiat realmente deixou o Fiat bastante apreensivo ali, bastante inquieto, né, gente? Ele, inclusive, não quer nem lidar com essa situação, e isso leva a gente à próxima cena, né, pessoal? Que é a cena onde, na minha opinião, a Mimi meio que fez uma referência a Briefing. Na hora que o Fiat e o Léo estão ali no vestiário, e o Fiat basicamente vira pro Léo e fala: Léo, me ajude, me faça esquecer. Eu lembrei total do Tum falando isso para o Rio, inclusive, né? E aí o Léo deixa claro que ele sempre vai estar ali pro Fiat, que ele nunca vai abandonar o Fiat, né? Porque o Fiat ficou falando isso para o Léo, né? Que ele não quer pensar no pai dele, que ele não quer pensar na mãe dele, porque isso lembra ele que ele foi abandonado, né? Mas aí o Léo deixa claro pra ele ali: eu nunca vou te abandonar, e se você precisar de prova, eu provo pra você, né? Mas ele, a gente tá num local público, né? E aí o Fiat já dá aquele sorriso de cachorrinho peidão pra ele e fala: Léo, por favor. E aí o Léo não resiste, já taca beijão no Fiat, entendeu? E aqui a gente vai ter a cena do chuveiro, gente. Eu falei brincando com vocês no review do episódio anterior, eu realmente não esperava que a gente ia ter uma cena de chuveiro de Léo e Fiat fazendo a arte de namorar pelado, né, Brasil? E eu amei demais essa cena, gente. Foi beijão pra lá e beijão pra cá, e é cada detalhe na pegação desses dois, pessoal. Vamos lá, né? Primeira coisa, padas, mordidas e beijo que o First deu no pescoço do Jade, gente. Me deixou foi todo arrepiado. O First, ele se empolgou tanto, gente. Ele entrou tanto no personagem ali, que a gente vê a pele dele ficando até vermelha, né, pessoal? Na minha opinião, não tem como negar, gente. Tanto o First quanto o Jade devem ter ficado excitados gravando essa cena assim, gente. E ninguém vai tirar isso de mim, Brasil. Como eles se pegaram ali, pessoal, alguns beijos, apesar da gente não ver a língua ali, tenho certeza que a língua tava rolando solta ali, Brasil. A forma que eles se beijaram ali é beijão épico demais, entendeu? E o Jade dava umas puxadas no cabelo do First, dava umas agarradas ali, gente. Tem um momento que ele empurra o First contra a parede ali, pressiona ele, gente. Eu fiquei foi todo arrepiado, Brasil. O que é a pegação de Léo Fiat? O que é a arte de namorar pelado desses dois, gente? Ele liga o chuveiro ali, já tira a camisa do First, gente, e o corpão do First, Brasil, que é a região superior do First, né, gente? Bíceps, peito, braço, meu Deus, Brasil, sexy demais. E o Já continuou com a camiseta do time ali, a camiseta toda molhada, gente. Eu acho que se deu até um ar mais quente pra cena, inclusive, né? O fato do First tá sem camisa e o Já tá de camisa, né? E aí eles continuam se agarrando ali, gente. Que arte de namorar pelada maravilhosa, entendeu, gente? Don't Say No This Huge, só tem pegação de qualidade, todo arrepiado, gente. Eu amei demais essa cena, eu surtei muito. Eu gritei demais, pessoal. Vocês gritaram também? Comenta aqui pra mim. E aí, quando eles terminam a arte de namorar pelada ali, rola uma conversa muito importante entre eles, né? Basicamente, o Fiat fala pro Léo que ele já sabia que o pai dele não gostava dele, mas ele não imaginava que o pai dele odiava ele tanto ao ponto de impedir ele de ver a mãe dele, né? O Léo, pessoal, como ele é um pouco próximo do pai do Fiat e sabe as coisas que o pai do Fiat faz ali em segredo, né, gente? Sem contar pro Fiat ali, que é essa questão que a gente já conversou do pai do Fiat cuidar do Fiat sem o Fiat saber, ele fala que não é assim, né? Que o pai do Fiat não odeia ele deve ter seus motivos ali, e ele fala que o Fiat só vai saber a verdade quando ele conversar com o pai dele, né? A gente sabe que ele tem que fazer isso, né? Mas ele ainda não se sente tão pronto assim, né? Então ele começa a tentar reunir coragem ali, energia, pra conseguir confrontar o pai dele, né? E aqui o Léo conforta ele ali, abraça o Fiat, vira para o Fiat e fala que ele ainda tem ele, né, gente? Eu gostei muito disso, sabe? Todo momento o Léo afirmando ali pro Fiat que ele tem ele, né? Fiat, eu nunca vou sair do seu lado, eu nunca vou te abandonar, você sempre tem a mim, né? E a gente vê que o Fiat, em vários momentos, ele se sentiu abandonado, né? Então eu gostei muito do Léo ficar enfatizando ali que ele tá ali pro Fiat e sempre vai estar, entendeu, gente? Léo, ô mão da porra, eu não canso de falar isso, porque isso é fato. E o Fiat reúne coragem ali e vai conversar com o pai dele, né? E o pai dele nota que o Fiat encontrou a mãe dele e fala que ele proíbe o Fiat de ver ela novamente, né? E aí o Fiat fala que o pai dele não tem direito de proibir ele, que o pai dele pode trazer pra casa quem ele quiser, que isso é da conta dele, mas proibir o Fiat de ver a mãe, ele não tem esse direito. E ele fala que o pai dele é bem-vindo a tentar impedir eles de ir atrás da mãe dele, né? E aí o pai dele grita com ele ali e fala que o Fiat não sabe de nada, o Fiat pede explicação e o pai dele trava, né, gente? Na minha opinião, pessoal, o motivo do pai do Fiat não ter contado a verdade pra ele é porque ele não quer que o Fiat sofra. Eu entendo, gente, que por mais doloroso que seja a verdade, em alguns momentos não tem escolha, ela é a melhor opção. E aqui ela é a melhor opção, ela é a melhor opção, gente. Mas se vocês se colocarem no lugar do pai do Fiat, ao contar a verdade para o Fiat, ele teme desencadear ali um monte de trauma, um monte de memória ruim ali, que ele
sabe que o Fiat não tem, né, pessoal? Então eu entendo sim o motivo do pai do Fiat não ter contado a verdade pra ele. Ele estava pensando que ele estava fazendo o melhor pro filho dele, mas não tem jeito, gente. O Fiat já cresceu, o Fiat é um adulto e agir do jeito que o pai dele age como um adulto, o adulto aceitar é muito difícil. E é o que o próprio Fiat falou pro Léo nesse episódio, né? Ela é minha mãe. Mãe é mãe, gente, não tem jeito, né? Independente, mãe é mãe. Eu entendo total o Fiat querer ficar próximo da mãe dele. Ele ainda não sabia a verdade, gente. Depois que ele saber a verdade, é outros 500 e a gente vai conversar. Mas aqui o Fiat ainda não lembra aí das coisas horríveis que a mãe dele fez com ele. E ele sai nervoso ali e encontra com a tia Fai, né? A tia Fai tenta acalmar o Fiat ali. Ela fala para o Fiat que ele pode odiar ela, mas que ele não deve odiar o pai dele, né? Que o pai dele ama muito ele ali. E o Fiat fala que isso é mentira, que o pai dele não ama ele coisa nenhuma, porque se o pai dele amasse ele, ele não impedia o Fiat de ver a mãe dele, né? Novamente o discurso, é a minha mãe, entendeu? E a Fai fala que o Fiat não tá entendendo toda a situação, que o pai dele tem seus motivos ali pra agir do jeito que agiu, e o Fiat quer saber que motivos são esses, né, gente? Mas a Fai também recua e ela também não quer falar sobre isso, e fala que a minha irmã do Fiat aparece ali e começa a brigar com o Fiat, né? Fala que o Fiat fica fazendo a mãe e o pai dela ficar triste ali, e por causa do Fiat ela quase não nasceu, né? E o Fiat não acredita e a Fai explica a situação. Ela fala que quando o Fiat descobriu que ela está raiva, ele provavelmente teve um acesso de raiva ali e empurrou ela quase sofreu um aborto, né, gente? É o que eu falei pra vocês, o Fiat não lembra dessas coisas, né? E a May me linkou tudo, né, gente? Porque isso aqui é um pouquinho antes daquela cena onde a gente vê o Léo e o Fiat criança ali, o Fiat chorando na escada e falando que o pai dele mandou ele embora, né, gente? Provavelmente o Fiat entendeu que o pai dele tava mandando ele embora de casa, mas eu acho que o pai dele tava simplesmente pedindo pra ele sumir da frente dele ali. Eu acho que o pai do Fiat não tava entendendo direito o que tava acontecendo ali. Ele viu a esposa dele toda no chão ali, viu o filho dele empurrando a esposa dele. Provavelmente ele viu um ódio muito grande nos olhos do Fiat ali. O pai dele correu pra socorrer a madrasta dele ali e a futura filha dele, né? E a Fai comenta que quando eles se deram conta que o Fiat saiu de casa, eles já estavam no hospital ali. E assim que ela e o bebê estavam fora de perigo, o pai do Fiat foi até a casa do Léo, né, pessoal? E o pai do Léo falou para o pai do Fiat para deixar o Fiat ficar um tempo ali com o Léo, né? E o pai do Fiat, pensando que isso era melhor para o Fiat, deixou, né, gente? Vale lembrar aqui que o Léo e o Fiat eram muito inseparáveis, né, gente? Eles sempre foram muito próximos ali. Os pais do Léo encaram o Fiat como se fosse filho deles, né? E com isso, gente, toda a dúvida que a gente tinha se o pai do Fiat realmente tinha expulsado ele de casa foi resolvido, né? Não, ele não expulsou ele de casa. Ele provavelmente mandou ele sumir da frente dele, o Fiat entendeu? Como se o pai dele estivesse expulsando ele de casa, né? E eu não duvido nada que a mãe do Fiat pode estar muito por trás disso do que a gente pensa, né? Que ela pode ter falado pro Fiat machucar a madrasta dele, né, gente? A mãe do Fiat é completamente desequilibrada, né, Brasil? Enfim, e aí o que vai acontecer é que o Fiat se sente muita culpa ali, ele fica muito triste, ele começa a fugir ali, ele para num banco e deixa toda essa culpa, tristeza corroer ele ali, ele começa a chorar muito, gente, e começa a tocar Felmy, né, pessoal? E eu falei pra vocês, toda vez que tocar Felmy, a gente vai chorar. Dito e feito, Brasil. Tocou Felmy 2 vezes nesse episódio e as 2 vezes eu estava me debulhando em lágrimas. A primeira nessa cena de a gente ver o Fiat todo abandonado ali, a culpa corroendo ele demais, ele começando a entender as coisas, né? E depois, na hora que o Léo chega e abraça ele, né, gente? Acabaram comigo, Brasil. A May não tem pena nenhuma da gente. Ela sempre acaba com a gente. Ela faz a gente sorrir demais, mas na hora de fazer a gente chorar, ela faz a gente chorar 400 quadrilhões de baldes, né, Brasil? E aí a tia Fai liga pro Léo ali, o Léo fica todo preocupado e sai procurando o Fiat, né, gente? E a gente vê a preocupação explodindo nos olhos do Já. Gente, sinceramente, a atuação do Já e do First tá me impressionando demais, gente. Tá muito incrível, entendeu? Vê ele olhando ali pra todos os lados e a gente vê aquela expressão preocupada, aflita no rosto dele ali. E quando ele encontra o Fiat vê o Léo ali, ele só se levanta e se joga no Léo ali e permite desabafar tudo que tava dentro dele ali. E ele começa a falar que é culpa dele, que ele quase matou a irmã dele ali, e o Léo abraça ele ali e fala pro Fiat que a culpa não é dele, né? Que ele era muito novo, ele nem entendia direito o que estava acontecendo ali, e ele vai tentando acalmar o Fiat, né, gente? Enfatizando que ele jamais vai deixar o Fiat, né? Que ele jamais vai abandonar o Fiat ali, que o Fiat sempre vai ter ele, né, gente? Rolou esse abraço com Felmy. E Brasil, vou falar pra você, gente, eu não sei quantos lenços eu usei nesse episódio, Brasil, porque pelo amor de Deus, o tanto que eu chorei nessa cena, gente, Felmy toca lá no fundo do meu coração, gente. Sinceramente, que música maravilhosa, gente. Pra você que quer saber a tradução dela, novamente tá disponível lá no Instagram do Kennedy, ok? O link tá aqui na descrição do vídeo. Prosseguindo aí, o que vai acontecer? O Léo carrega o Fiat ali até o Léo carregando o bebezinho dele, gente, é muito fofo, eu não aguento, fica todo bebê, eu não aguento, é muito fofo, Brasil, o coração fica quentinho, doce como mel. Esses dois são absolutamente tudo na minha vida, né? E aí o Léo vai sair do quarto ali porque ele quer deixar o Fiat descansar, mas o Fiat puxa ele ali e o Léo entende que é pra ele
ficar do lado do Fiat ali o tempo inteiro, né? E aqui o Léo deita com o Fiat ali, o Fiat abraça o Léo e o Fiat conta pro Léo que ele descobriu, né? Que ele empurrou a madrasta dele ali, que ele quase matou a irmã dele. Aí ele fica desesperado, ele sente um forte ataque de pânico, o Léo vai acalmando ele ali e o Léo vira para o Fiat e fala que o Fiat não tem culpa, né? Que ele era muito novo ali e que se ele se sente culpado e que se ele quer se redimir, mesmo pra ele ter sua redenção ali, se tornar um irmão melhor pra Fá, né? Ele abriu um pouco o coração dele pra tia Fá, né, gente? Porque a gente vê que a madrasta do Fiat, ela é uma ótima pessoa, pessoal. Eu gosto muito da madrasta do Fiat, inclusive. A gente vê que ela realmente se importa muito com ele, né? Tanto que a gente teve a cena dos sanduíches aí, que ela sabe que o Fiat se importa muito com o Léo ali, e ela também preparou sanduíches pro Léo. E isso aconteceu no começo do episódio, inclusive, né, pessoal? O Fiat até pergunta pra Fá ali se ela odeia ele, né? E ela fala que não. O Fiat fica um pouco calado, ele se sente um pouco esquisito ali, mas ele aceita os sanduíches e agradece ela, né? E dá um sorriso de que o Fiat aos pouquinhos começou a abrir um pouco o coração pra ela, né? Voltando aqui, gente, é uma cena muito dramática do Léo e Fiat abraçado ali, o Léo tentando acalmar o Fiat, conseguindo, inclusive. Mas vocês perceberam que o Fiat tá usando uma camisa escrita "Me Coma", gente? Eu tava chorando horrores, Brasil, mas quando eu li o que tava escrito na camisa do Fiat, eu dei um grito gigantesco, pessoal. Amei, inclusive. O Léo também deixa claro pro Fiat ali pra ele não desaparecer sem contar pra ele, né? Que ele quase morre de preocupação ali pro Fiat não fazer isso mais, né? E o Fiat fala que ele não vai fazer isso mais, mas provavelmente ele vai fazer sim, e a gente vai comentar melhor na preview do episódio 9, beleza? Bom, e a última cena que eu quero comentar com vocês é a cena onde toda a verdade é revelada, né, gente? Que a mãe do Fiat chega ali invadindo a casa do Léo, o Léo já chega ali segurando ela. Gente, esse homem é muito calmo, entendeu? Mas mexe num fio de cabelo do Fiat, pra vocês verem o demônio que o Léo vira, gente. O Léo ficou todo nervoso, gente, tá com ódio, inclusive, né? O Já, na hora de fazer as expressões de raiva dele, é perfeita, gente. É de deixar qualquer um com medo, gente. O Já, quando faz uma expressão de raiva, puta que pariu, né, pessoal? E também ele é um homão gigantesco, né, Brasil? Enfim, aí ele segura o braço da mãe do Fiat ali e fala que ela não tem direito de invadir a casa dele desse jeito. E aí a mãe dele fala que ela tá ali pelo Fiat. E aí quando o Fiat aparece ali, ele olha pra mãe dele, ele começa a se sentir mal e quieto ali, coloca as duas mãos na orelha, abaixa ali, né, gente? Como se ele tentar se proteger ali. E aí ele lembra de tudo, né, gente? Ele lembra a mãe dele fazendo lavagem cerebral nele ali, falando que ele tem que amar apenas ela, falando que ele tem que odiar todo mundo. E aí tem um momento que o Fiat fala que ele não quer odiar ninguém, que ele ama muito o pai dele, e a mãe dele bate nele, né, gente? Ou seja, além de abusar psicologicamente do Fiat, ela também abusava fisicamente, né, gente? A atuação do First nessa cena, gente, monstruosa. E aqui a gente descobre que a mãe dele é muito pior do que a gente pensava, né, gente? Uma verdadeira demônia ali. E a gente entende total porque que o Fiat empurrou a tia Fai, né, gente? A mãe dele ficou falando que ele tinha que odiar todo mundo, e o Fiat colocou isso na cabeça dele. Sendo a tia Fai provavelmente a pessoa que a mãe do Fiat mais falou ali que ele tem que odiar, ele perdeu o controle e empurrou ela. E provavelmente, gente, o pai do Fiat descobriu o que a mãe do Fiat fazia com ele por causa desse acidente, né, gente? Inclusive, eu acho que quem descobriu primeiro foi os pais do Léo, e os pais do Léo provavelmente contou para o pai do Fiat. O que vocês acham, gente? Comenta aqui pra mim. Enfim, e aí o Léo vai correndo até o Fiat, acude ele, conforta ele, abraça ele ali, e o Fiat fala que lembrou de tudo, que a mãe dele ficou falando que ele tem que odiar todo mundo, que ele tem que amar apenas ela, e a mãe dele faz uma expressão de psicopata ali, com uma voz bem manipuladora, e fala: "Isso mesmo, Fiat, você lembrou, vem com a mamãe." E nisso o episódio termina, né, gente? Na minha opinião, o Léo não tem que sair do lado do Fiat em momento nenhum, Brasil, mas momento nenhum. Eu quero o Léo grudado no Fiat a todo momento que essa mulher estiver perto, entendeu, gente? Não aceito, gente. Mesmo o Fiat virando pro Léo e falar: "Léo, se afaste de mim", e pensando na proteção e na integridade física e mental do Fiat, gente, na minha opinião, o Léo não tem que aceitar o pedido dele, não. Se o Fiat pedir pro Léo se afastar dele, pra mim, o Léo não tem que se afastar, gente. Isso aqui é uma situação extrema, pelo menos na minha opinião. Então, Léo, por favor, não sai de perto do seu bebezinho, Léo. Eu nunca te pedi nada, ao mundo da porra, pelo amor de Deus. Gente, eu tô sentindo que eu vou chorar muito no episódio 9, Brasil, porque vai vir muito drama por aí. A gente vê que a mãe do Fiat fez uma lavagem cerebral muito extrema nele ali, e acredito, gente, que a forma que ela tá agindo ali, o que ela tá falando, vai desencadear muitas coisas no Fiat ali, e provavelmente o Fiat não vai conseguir lidar com um monte de coisa que vai explodir na cabeça dele, coisas essas que a gente vai conversar agora na preview do episódio 9, beleza, pessoal? Bom, pra finalizar aqui a review do episódio 8, que tá muito longo, inclusive, eu quero comentar com vocês a cena que a Mimi brincou aí com os gêmeos, né, os gêmeos reclamando ali que eles cada vez mais têm pouco tempo de tela, eles não estão envolvidos mais diretamente no núcleo do Léo e do Fiat, né, gente? Que divertida a forma que eles brincaram com isso, os gêmeos são maravilhosos, né? O que vocês acharam desse finalzinho aí? Comenta aqui pra mim, gente, eu amo os gêmeos, inclusive. Aliás, gente, se um dos gêmeos quiser dar um jeito na mãe do Fiat, pessoal, igual deram um jeito naquele homem ali, eu não ia reclamar não, tá? Inclusive eu ia passar pano, passando pano pro Fiat, pro pai do Fiat, pra tia Fai, pro Leon, pro Pam, pros pais do Léo, pro próprio Léo, se eles fizerem alguma coisa com a mãe do Fiat, gente. Meu pano tá preparado, inclusive ele é da cor da bola de basquete da abertura aí, né?
né, gente? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do review do episódio 8. E agora, como sempre, eu irei comentar a preview do próximo episódio. A gente vai teorizar bastante, ok? Mas em respeito, quem não gosta de spoilers, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Um beijão. Pra você que ficou comigo, bora comentar a preview do episódio 9 de Don't Say No The Series. Então, vamos lá. A preview já abre ali com a mãe do Fiat sendo a filha da puta que ela é, né, gente? Porque ela tá brigando com o Fiat ali. O Fiat fala que ele vai pedir desculpas pros pais dele ali. A mãe dele tá apertando ali o braço dele e fala se ele vai fazer isso por culpa do Léo, né, gente? Ou seja, a mãe dele provavelmente vai tentar separar o Fiat do Léo. E parece que talvez ela vá conseguir, né, gente? Porque na próxima cena a gente vê o Léo olhando triste ali para o Fiat, pra ele que ele achou que o Fiat nunca mais guardaria segredo dele, né? E o Fiat tá muito nervoso ali, ele grita com o Léo e fala que é porque é passado. Isso o Léo não entende isso, né, gente? E assim, olhando o ponto de vista do Fiat, gente, eu entendo ele não querer contar para o Léo o que ele passou na mão da mãe dele, né, gente? Desencadear traumas ali, memórias horríveis ali. Eu entendo ele não querer contar isso para o Léo, ele não se sentir pronto para falar sobre isso. A situação provavelmente vai chegar no extremo do extremo ali, que o Léo converse com ele, né, para ele poder entender o que vai acontecer e o que ele deve fazer a seguir, né, gente? O Léo não sabe exatamente qual que é o nível de manipulação que a mãe do Fiat tem sobre ele, e pelo que a gente viu, gente, parece que é muito grande, pessoal. Acredito eu sim que o Fiat vai ir pro lado da mãe dele em algum momento. Lavagem cerebral é algo muito grave, né, pessoal? E a gente vê que a mãe do Fiat, ela sabe manipular muito bem, né? Então não ficaria surpreso se em algum momento o Fiat correr pra ir abraçar a mãe dele, né? Exatamente como ela falou ali, vem pra mamãe. Mas eu espero que o Léo impeça ele, gente. Aqui eu realmente quero que o Léo segure o Fiat, que não deixe o Fiat ir atrás da mãe dele, gente. Pelo menos na minha opinião. A situação tá no extremo, como eu falei aqui. O Léo não tem que sair do lado do Fiat em momento nenhum, mesmo que o Fiat implore pra ele. Minha opinião, né, gente? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim. Uma cena da prévia mostra o Popan chorando, né, gente? Então a gente chorou muito nesse episódio por Léo e Fiat. Vai chorar no episódio de Ninguém por Léo e Fiat novamente. E adicionar mais um choro pelo Pan, né, gente? Porque eu acho sim que a gatinha ou ela vai morrer, ou ela vai estar muito próxima da morte aí, e o Pan vai ter que decidir se ele vai querer sacrificar ela ou não, né, gente? A gente vê o Pan chorando e o Leão ali do lado dele, né, pessoal? Acho que essa cena vai acabar com o nosso coração, né? Sabe que o Pan, ele sempre foi órfão ali, que o pai adotivo dele morreu e que agora a gatinha dele vai morrer, gente? Pelo amor de Deus, né? Tadinho do Pan, pessoal. Mas em relação à prévia é isso que eu tinha pra comentar, mas agora eu quero teorizar um pouquinho pra vocês sobre o final de Don't Say No The Series, né? Eu venho teorizando com vocês que eu achei que os pais do Léo não iam aceitar a relação do Léo e do Fiat, mas eu não penso isso mais. Na verdade, na minha opinião, tanto o pai do Léo quanto a mãe do Léo já sabe que os dois namoram e pra eles tá tudo bem. Inclusive saiu uma foto, gente, que o pai do Léo vai aparecer e vai proteger o Fiat da mãe do Fiat, né, gente? Então eu não acho mais que o pai do Léo não vai aceitar a relação, pelo contrário, ele já aceitou. Ele tá muito feliz do Léo e do Fiat ser namoradinhos que namoram, né? Dito isso, Brasil, depois de todo o drama da mãe do Fiat ser resolvido, a gente parte pro drama final, que provavelmente vai envolver o King, né, Brasil? Ele foi citado nesse episódio, inclusive, que eles vão ter um jogo contra ele novamente. No trailer de Don't Say No The Series tem uma cena onde o Fiat tá completamente drogado e o deitado ali nos ombros do King, beijando o cabelo dele ali, né, gente? Ou seja, o drama final de Don't Say No The Series provavelmente vai envolver o plano do King e daquela demônia ali que tem crush no Léo. Eles vão drogar o Fiat para que vão fazer com que o Léo pense que o Fiat traiu ele, né, gente? E como eu acho que o Fiat já vai estar um pouquinho afastado do Léo, o Léo vai acabar acreditando que o Fiat traiu ele e aí a gente vai ter o drama final dessa história. Provavelmente é para isso que a gente tá caminhando, gente. Inclusive no trailer tem uma cena do Léo se debulhando de chorar, Brasil. Ele chorando de soluçar mesmo. E o Fiat também, né, gente? Então o demônio bonitão vai voltar aí pro drama final que vai acabar com a gente, gente. A gente vai ficar com muito ódio do King. Se preparem, né? Bom, pessoal, é isso que eu tinha pra comentar então. O vídeo ficou muito longo, né, gente? Mas a gente tinha muita coisa pra conversar aí. O episódio 8, na minha opinião, foi o melhor episódio de Don't Say No The Series até agora, gente. Que episódio perfeito, pessoal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like na descrição do vídeo e do canal. As redes sociais que nós encontramos na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram pra ter uma velocidade um pouco maior comigo. Saber as novidades do Mundo Boys Love. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal dos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.